Sejam todos bem-vindos de volta. Temos a honra de receber a doutora Cássia Cordeiro Furtado, pós-doutorado e doutorado em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais, pela Universidade de Aveiro e Universidade do Porto, em Portugal. Professora associada da Universidade Federal do Maranhão, no Departamento de Biblioteconomia. Professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Design, o FMA, e membro da International College of Research and Design Children Digital Books, da Universidade de Stavanger, na Noruega. Membro do Grupo de Pesquisa, Literatura e Design de Artefatos para Crianças e Jovens no Mundo Digital, o FSC. Líder do Núcleo de Pesquisa Interdisciplinar em Leitura, Comunicação, Design de Hipermídia, LED-MID, com a palestra A Literatura Digital Interativa e o Usuário Infantil. A professora expõe os resultados de investigação proferida durante o estágio pós-doutoral, realizado na Universidade de Aveiro, em Portugal, que teve como objetivo geral analisar a experiência e o comportamento do usuário infantil durante o processo de leitura nos aplicativos de literatura infantil interativa. Com a palavra, a professora Cássia. Olá, participantes do primeiro Seminário Brasileiro Virtual de Biblioteconomia, segundo Fórum de Bibliotecas Escolares do Piauí e terceiro Fórum de Bibliotecas Escolares do Ceará. É um grande prazer estar aqui, mesmo que virtualmente, com vocês para conversarmos um pouquinho sobre a literatura em aplicativos e usuário infantil. Meu nome é Cássia Furtado, eu sou bibliotecária, professora do curso de Biblioteconomia da UFMA e do Programa de Pós-Graduação em Design, também da UFMA, e coordeno um núcleo de pesquisa chamado LED-MID, cujo objetivo é o estudo, pesquisa e extensão nas áreas de comunicação, leitura e design de hipermídia. O tema escolhido foi foi fruto, não é, do meu pós-doc, que foi realizado recentemente nos anos 2019 e 2020 na Universidade de Aveiro, em Portugal, cujo objetivo era analisar a experiência e o comportamento do usuário infantil durante o processo de leitura nos aplicativos de literatura-serviço. Aplicativos de literatura-serviço. Talvez vocês ainda não tenham ouvido falar a respeito disso. Eu cunhei esse termo em 2018 porque fiquei, logo após o meu doutorado, que foi realizado também na Universidade de Aveiro, eu fiquei com algumas inquietações sobre o que era um livro. No fruto do doutorado, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu trabalhei em uma biblioteca digital e fiquei me questionando, me indagando o que seria o livro nessa sociedade da cyberliteratura, da cybercultura. Então, em 2018, no evento realizado aqui na UFMA, eu cunhei esse termo, literatura-serviço. Foi publicado no livro História da Escola, onde o capítulo que eu escrevi se chama O Livro na Web e a Oferta da Literatura-Serviço. Mas o que viria a ser literatura-serviço? Eu fui trabalhando esse termo desde 2018 e em 2020 eu criei um novo conceito, que é a literatura-serviço. É o conteúdo literário apresentado em ambientes de hipertextualidade, interatividade, multimodalidade, valendo-se da construção social, trocas e interações, que somadas às referências individuais, transforma a experiência emocional do interagente durante a atividade de leitura e escrita literária online. Eu trouxe esse termo serviço da área de comunicação, que é muito usado, informação, serviço. O que significa isso? É um produto inacabado. Então, eu creio que no ambiente de cyberliteratura, a literatura não está acabada, a literatura não está pronta, não está fechada, não está definida. Eu, ao escrever um livro, publicar numa rede social, eu recebo comentários, eu recebo indagações, as pessoas, os meus fãs, podem fazer fanfics. Então, a literatura não está pronta dentro deste ambiente da cyberliteratura. E, voltando, essa foi a minha construção teórica. Na parte da pesquisa de campo, eu trabalhei alunos que correspondiam, alunos de primeiro e segundo ciclo da educação básica de Portugal, que corresponde ao nosso o ensino fundamental. Tá? Então, eu trabalhei as práticas de leitura dessas crianças,
Fiz identificação das áreas de interação do aplicativo que foi objeto de estudo, que foi o TecTeca, e também analisei a experiência de interação dos usuários. Com relação às práticas de leitura, eu chamo a atenção de vocês que, apesar da pesquisa ter sido realizada em Portugal, ela não difere muito da nossa realidade. Então, o que eu identifiquei com as crianças, que eles usam, uma média de 12% dos alunos pesquisados, usam o livro digital em formato estático e gratuito, ou seja, o que significa esse formato estático? Ainda em PDF, tá? E os aplicativos de livros digitais são usados dentro desse universo somente por 33% dos alunos. A frequência de leitura é baixa em termos de livros digitais, isso só livros digitais, tá bom? Porque a leitura de livros impressos no contexto de Portugal é bem alta, mas em termos de livro de Portugal, eles leem somente um livro por mês, e o motivo elencado, o motivo identificado para gostar de ler um livro digital foi a narração. E eu chamo bem atenção para este fato que eu identifiquei na pesquisa com relação a quem indica um livro digital, quem recomenda um livro na web para ser lido para as crianças. Eles ouvem, eles são atentos às indicações dos amigos, num total de 52%, da família 32% e dos seus professores somente 8%. Volto a enfatizar que esses dados não diferem daqui da realidade brasileira e eu daqui a pouco acentuo o porquê. Depois de identificada a prática de leitura das crianças portuguesas, eu fui buscar na literatura científica o que os autores tinham em relação a ferramentas e hotspots, ou seja, áreas de interação. Busquei no trabalho do professor Douglas, da Silas e da Padovani, no trabalho que foi escrito em 2019. Na página inicial, as áreas de maior interação é descobrir, amigos e perfil. Com relação à biblioteca digital, ou seja, a área onde estão alocados os livros, o acervo digital, seria selecionar livros, informações, os relacionados e até mesmo o abrir o livro, e na leitura do livro, as animações e as narrações literárias. De posse desse referencial teórico, eu fui buscar o aplicativo TecTeca, que foi o meu objeto de estudo, para analisar, para ver, identificar a experiência das crianças nessas áreas de interação. A pesquisa foi um pouco maior, mas aqui nesses slides eu trago a experiência, se foi positiva, neutra ou negativa, de uma maneira mais didática para simplificar. E chama a atenção que dentro do aplicativo TecTeca eu percebi outras áreas de interação. Então, dentro do perfil, nós temos a construção do perfil e o personalizar avatar como áreas de destaque. Estão em azul as áreas que tiveram maior preferência como uma experiência positiva da criança. Então, construção do perfil e personalizar o avatar foram as áreas que eles mais identificaram que eles tiveram uma experiência melhor. Dentro do item da biblioteca, chamo bem atenção para isto, eu vou explicar daqui a pouquinho. Minha biblioteca foi o item que teve maior preferência das crianças como experiência positiva. Depois vem os troféus adquiridos a partir da leitura. Dentro da área dos amigos, procurar amigos, não é sempre aquela ansiedade das crianças de identificar os seus amigos. Dentro do item avaliação e opinião, eu destaco ler comentários como uma das áreas que as crianças mais tiveram experiência positiva. Fazendo uma análise desses resultados com a literatura científica vigente, eu posso lhes dizer que dentro do perfil do leitor, essa questão da identidade, da individualidade, da representatividade da criança, um sentimento de pertencimento dentro da rede. Ou seja, isso, o avatar, o modo como a criança se expressa na rede, funciona como condicionante para a interação. Então, ela tem muito prazer em mexer no seu perfil para que cada vez mais ela adquira seguidores, não é?
motivador também, porque isso, o avatar, o seu perfil, como é que ele é representado, isso significa como motivação para eu interagir com o outro, para eu me identificar dentro de uma rede social com o outro. E trago então a Recuero, onde ela diz que são construções plurais de um sujeito representando as múltiplas facetas de sua identidade. Então, o avatar, de uma certa maneira, ele representa sua identidade na rede social. Dentro do item da biblioteca, a construção, eu chamei a atenção de vocês que a biblioteca foi um item que teve muita indicação de experiência positiva. Eu relaciono isso com a construção da biblioteca particular. Grande parte das crianças tem a sua biblioteca particular, a sua biblioteca no ambiente doméstico, então eles relacionam o espaço dentro do aplicativo de Minha Biblioteca com a biblioteca de livros impressos que tem em casa. Essa biblioteca ela fica exposta, não é, dentro do aplicativo, e isso dá uma sensação de potência e de representatividade dentro da comunidade da TecTeca. E é um incentivo à prática social. Eu chamo a atenção de vocês que lá um pouquinho atrás eu falei que as crianças, um índice de mais de 50%, as crianças recebem indicação de outras crianças para a leitura digital. Então, isso aqui foi identificado bem forte. Então, as crianças, nós podemos usar esta influência que é chamada pelos autores de contágio social como ponto positivo para o incentivo à leitura. Então, a literatura científica nos diz que tudo que fazemos ou dizemos numa rede tende a se verberar por nossa rede, exercendo impacto sobre nossos amigos, que é um grau, amigos de nossos amigos, o segundo grau, e amigos de amigos de amigos, que é o terceiro grau. Então, isso aqui tem um lado positivo, que especialmente os bibliotecários escolares podem trabalhar para o incentivo à leitura, mas por outro lado é muito preocupante com relação a essa influência e esse contágio social que as crianças recebem na web. Dentro ainda da análise dos resultados, a parte de troféu, o aplicativo TecTeca, a partir da leitura das crianças, ele oferece recompensas. Então, aqui é a gamificação, que está sendo muito usada hoje no ambiente educacional. E isso, trazer a gamificação para as atividades de leitura representa uma inovação e torna a leitura mais atrativa, mais estimulante, é um incentivo à leitura. E o nosso querido Almeida Júnior, não é? Que é um escritor famoso da área de biblioteconomia, junto com a Messias, eles dizem que as mudanças mais significativas relacionadas às práticas de leitura estão associadas ao protagonismo do leitor. Então, com uma possibilidade de uma gamificação dentro de uma atividade de leitura, dar essa sensação de protagonismo bem forte para os leitores. Como conclusão do meu trabalho do pós-doc, é que os aplicativos de literatura serviço, por usar essas áreas de interação que eu chamo dos hotspots, que são as mídias dinâmicas e comunidade de leitores, oferecem pontos relevantes no estímulo à prática de leitura literária da geração alfa. Recomendo aos mediadores de leitura, que é para quem eu estou falando, não é? Essa comunidade de bibliotecários, em especial que trabalha na biblioteconomia escolar. Então, chamo a atenção desse público de inserir a cyberliteratura na comunidade como um novo serviço para trabalhar a competência literária das crianças, especialmente das crianças mais novas. E que a leitura dentro desses aplicativos de literatura serviço devem ser usados para o editoramento, que é um conceito que trabalha a questão do entretenimento ligado à aprendizagem informal. Apresento para vocês algumas publicações recentes de minha autoria, estão todas na web, a grande maioria está na web, onde eu trabalho também. Algumas dessas publicações foram editadas durante o percurso do pós-doc, então eu venho trabalhando nisso há algum tempo, e se alguém desejar se aprofundar, aqui está algumas referências. Essa segunda parte eu vou trabalhar com vocês o aplicativo TecTeca, que foi objeto de estudo, que tem um sentimento, que tem uma ligação muito forte comigo.
O Tecteca, ele teve sua origem dentro do portal Biblon, não é? Que eu digo aqui é o começo de tudo. Aqui eu trago duas fotos para vocês observarem, uma quando eu estava trabalhando no portal em Aveiro e outra em São Luís. O portal Biblon foi meu objeto de estudo do doutorado. Aliás, eu participei da equipe que construiu o portal Biblon. O portal Biblon que ainda está disponível, é uma biblioteca digital de livros para literatura infantil, para crianças até 10, 11 anos, mas ainda com os livros no formato estático, no formato em PDF. Então eu trabalhei com as crianças em Aveiro durante o doutorado e quando cheguei no Maranhão, através do meu grupo de pesquisa, o LEDMID, eu fiz um projeto de extensão com as crianças do sistema público municipal. A partir do portal Biblon, eu pude perceber, e também a tecnologia evolui muito, eu fui vendo que as crianças não estavam tendo tanto interesse no livro em PDF, não é? E comecei a estudar, a descobrir outras formas de trabalhar a leitura digital além do livro em PDF. Então, fiz uma pesquisa de campo com famílias, educadores e crianças, isso em 2018, ainda bem antes da pandemia, onde trabalhei com focus grupo, com tudo isso dentro do sistema privado de ensino fundamental 1. Na pesquisa, eu não trouxe a pesquisa toda, que ela é bem longa, mas com relação às crianças, o que é que podemos perceber? O objetivo da pesquisa era entender o significado e a aplicação da tecnologia digital e móvel na atividade rotineira dessas crianças. Então, eles usam a internet para comunicação, que é rede social, interação, que é também em rede social, diversão, jogos, vídeos, então eles estão muito presentes na internet. Tem grande habilidade e competência instrumental, aqui eu destaco bem essa competência de mexer, de descobrir, de identificar, ou seja, uma competência bem instrumental nessas ferramentas de interação, tanto em tablet quanto em celulares. E em algumas situações, essas habilidades, essa competência instrumental é maior do que seus pais. E em algumas situações, eu diria, infelizmente, maior do que os professores. Tem uma apropriação de modo soberano e independente. Eles usam com muita autonomia, muita liberdade a web. E os comentários acessados são indicados de forma autônoma ou recomendado pelos amigos ou indicado pelos algoritmos. Então, isso aqui vai ao encontro do que eu falei há pouco com a pesquisa de Portugal. Ou seja, tanto em Portugal quanto no Maranhão, as crianças recebem indicação do que ver na web de outros amigos ou descobrindo por si só, ou então indicado pelos algoritmos, o que é um grande perigo. Com relação à literatura em formato impresso e digital, as crianças demonstraram interesse pelo texto literário. Tem livro no ambiente doméstico, em casa. O ambiente literário na web não é conhecido, especialmente o livro interativo. Quando eu falava se eles conheciam o livro, se eles tinham o livro no celular, no tablet, eles sempre imaginavam um livro em PDF, não conheciam, a grande maioria não conhece o livro interativo. Com relação ao interesse literário, me chamou muita atenção uma diferença acentuada de gênero. As crianças do sexo masculino tendem a ter menos gosto pela leitura. Eu faço uma hipótese que é devido à grande velocidade, ao grande dinamismo dos jogos e que eles estão muito envolvidos, então eles chegavam a me dizer mesmo: eu acho o livro cansativo, eu não gosto muito de ler, então isso é muito preocupante. Isso aqui eu chamo atenção, que isso aqui merece ser investigado, porque essa diferença de gênero tão acentuado em relação à motivação para a leitura. Muita curiosidade pelos aplicativos de literatura e serviço. Como eu realizei focus group, eu tinha a oportunidade de mostrar para eles um livro interativo. Às vezes eles vinham com o papel, tia, anota aqui qual é esse livro que eu queria ver em casa. Então eles têm interesse pelo livro digital interativo. E também, quando perguntado se eles usariam, se eles teriam interesse em ver esse livro, em ler esse livro
no tablet ou no computador, eles respondiam de maneira afirmativa e, como eu disse, eles demonstravam interesse, que queriam saber onde ver, onde achar um livro similar a esse, com literatura interativa na web para colocar no seu celular. Chama atenção que eu também fiz pesquisa com pais e com educadores, mas não trouxe aqui para ficar um pouco mais reduzido, mas vou destacar o que eu conversei com os bibliotecários, tá? Que eu acho que é bem interessante, o público é bibliotecário, e para chamar também a atenção um pouco de vocês. Então, eu conversei com os bibliotecários. Chama atenção que todos eram bibliotecários com graduação em biblioteconomia, não era professor afastado ou alguém em nível de auxiliar de biblioteca, não, todos eram graduados em biblioteconomia, que eu fiz a pesquisa, e eu fui identificar como é que estava a presença das tecnologias dentro da biblioteca e como é que estava a presença da literatura digital. Em relação à tecnologia de informação e comunicação, é muito usada para da gestão, organização e recuperação do acervo, não é? Então, quase todas as bibliotecas que eu tive a oportunidade de visitar tinham seu acervo informatizado. O livro digital, ele era, quando a escola usava o livro digital didático, a biblioteca também usava. Então, muito fechado ainda o livro digital didático, só o conteúdo da escola. E a literatura digital praticamente inexistente, não é? Só o livro impresso é que domina tanto em termos de acervo, 100%, não era nem 99,9%, 100% só livros impressos, e as atividades relacionadas à leitura, a incentivo à leitura também todas circundavam com o livro impresso, né? Nada de atividade sendo realizada com o livro digital. E com isso foi identificada uma lacuna com relação à literatura digital, especialmente no ambiente da biblioteca escolar. Como resultado, ficou claro que tanto as famílias quanto os educadores e até as próprias crianças tinham necessidade ou tinham desejo dessa união entre a literatura e o mundo tecnológico, em especial as crianças que estão imersas nesse mundo, não é? E que isso poderia despertar o prazer pela leitura literária. Então, daí eu tive a ideia de idealizar um aplicativo, que é o aplicativo Tecteca, cujo nome vem da tecnologia e da biblioteca, que é um aplicativo de assinaturas de histórias infantis, que promovendo a leitura interativa e imersiva para o público de criança até 10 anos, para o público da educação fundamental. Então, o aplicativo Tecteca, nós dizemos que ele atende à necessidade dos pais de oferecer um conteúdo educativo e cultural aos seus filhos através da assinatura de livros interativos de literatura infantil, ao mesmo tempo em que proporciona às crianças literatura aliada aos recursos tecnológicos, inserindo a leitura no mundo da criança, tá? O Tecteca, ele participou do programa Inova Maranhão, da Fundação de Amparo à Pesquisa daqui do Maranhão. E agora eu vou mostrar para vocês as ferramentas de interação do aplicativo, para que vocês conheçam um pouco e entendam melhor a primeira parte da apresentação, que foi a parte onde eu fiz a pesquisa, não é? Então, a página do livro. Dentro da questão da página do livro, nós oferecemos a oportunidade de interação. Então, o leitor é um protagonista. Ele pode mexer, ele pode conduzir as passagens de texto, ele pode mexer com os personagens. Isso exerce uma atração muito grande nas crianças. Aqui eu mostro como é o aplicativo. Então, aqui é a página do aplicativo, a criança entra, vai para a sua página, aqui é nossa biblioteca, onde tem os títulos dos livros, os recomendados e também uma divisão pela categoria de leitores. Nós temos pela categoria como gênero literário e também pela categoria de leitores. Aqui eu mostro para vocês uma página do livro. O aplicativo, ele tem narração, tem a interação. Eu quero chamar a atenção de vocês, dar destaque a dois itens.
Primeiro, a criança que vai mexendo. Aqui eu coloquei em forma de filme para ficar mais didático, não é? Mas a criança é que vai mexendo. Então aqui tem a página, a criança ou lê ou ouve a história, vai ter que entender, que imergir na história para poder perceber o que está acontecendo, para poder perceber qual movimento o aplicativo requer, se é mexer na ovelhinha, onde é que vai mexer. E em seguida aí é que aparece mudar de página. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, a ovelhinha estava com frio, então a criança conduz para a lareira. Aí aparece a possibilidade de mudar de página. Se ela não fizer um movimento correto, ela não tem essa oportunidade. Isso aqui são tudo estratégias que usamos de gamificação, de interação, para que a criança realmente entenda e ouça, perceba o que está acontecendo no desenrolar do texto literário. Tem também a construção do perfil. O perfil, nós usamos esses bonequinhos que estão aparecendo nos slides. Isso aqui também é uma estratégia que usamos para que as crianças não possam colocar foto. Isso aqui foi um grande aprendizado ainda com o portal Biblon, que nós usávamos algum sistema de inteligência artificial para que as crianças não colocassem fotos, mas elas sempre davam um jeito de burlar, colocavam um bichinho, seu gatinho na frente, mais atrás tinha um rostinho dela. Então, para que a criança não tenha nenhuma possibilidade de inserir fotos, os avatares, as oportunidades de alteração do avatar são sempre esses bonecos. E notem que eles são bonecos bem diferentes, onde nós não podemos identificar cor, sexo, altura, se é gordinho, se é magrinho. Então, para não dar nenhuma informação sobre a criança, para que também não tenha sistema de bullying, etc. Então, a página pessoal da criança, ela usa um desses avatares que podem ser mudado a cor, mudado o olhinho, sempre que ela quiser, e isso dá personalidade e individualidade para cada criança. Aqui é o perfil, como eu falei, então aqui traz pouquinhas informações sobre eles, o nome que ele escolheu, neste caso Euzinho da Silva, e tem 10 anos. Aqui a biblioteca do Euzinho, os livros que ele leu, como eu disse, isso aqui fica disponível. Isto aqui é a representatividade da criança, ela mostra o seu repertório de leitura, e isso aqui oportuniza o contágio social que eu falei lá atrás, não é? Então, os amigos do Euzinho da Silva vão ficar curiosos em saber os livros que o Euzinho já leu. A página do livro, o livro é esse interagente que promove essa conexão entre os leitores, não é? A criança, ao ler um livro e expor a sua leitura, ela acaba sensibilizando outra criança, é o contágio social acabado de falar. Então aqui, voltando à página pessoal do Euzinho, ele tem como amigos o Miguel, a Esté e a Malu, vai ver quem já é amigo de quem e quem leu tal livro. A gamificação são ferramentas e instrumentos para intensificar a leitura, onde as crianças, a partir das suas leituras, a partir de quanto mais ela interage no aplicativo, ela vai ganhando recompensas. Essas recompensas, aqui eu mostro como podem mudar o avatar, e as recompensas são essas aqui. Então ela leu um livro cujo personagem tinha uma viola, ela ganha uma viola. Ela leu um livro cujo personagem era um pescador, ela ganha um peixinho. Ou então, ela leu, aqui no caso, o Chapeuzinho Vermelho, ganhou a cestinha do Chapeuzinho Vermelho. Então, isso são estratégias para que o avatar da criança, que é a representação dela dentro do aplicativo, desperte curiosidade em outras crianças, porque que tal criança tem um avatar diferenciado e eu não tenho. Os mediadores sociais da leitura é muito importante. Isso aqui é um estudo que eu trago desde o doutorado, onde dentro de um aplicativo, dentro de uma comunidade, as crianças, os atores, têm um grupo que é um grupo central, que exerce mais influência nos outros, que eu chamei de mediadores sociais da leitura. Então é muito importante que a atuação desses mediadores
e com o objetivo de que a criança se expresse sua opinião sobre o livro, nós temos a possibilidade de comentários e de votação. Chama a atenção que aqui é um comentário pré-estabelecido, visando a segurança da criança. A criança não tem possibilidade de escrever nada, então fica pré-estabelecido, como aqui ele seleciona amei o final, não gostei dos personagens, eu mudaria o personagem. Então é uma oportunidade da criança se expressar sem escrever propriamente dita. E também aqui tá bem onde eu mostro que ela vota com o número de estrelas que ela quer dar para o livro. A segurança na Tecteca também é um dos pontos chaves, não é, com monitoramento dos conteúdos, e também não há nenhum tipo de interação síncrona. As crianças não conversam entre si, eu não converso com o outro, então não há nenhum tipo de conversa de elo entre uma criança e outra. Isso é pela preservação, não é da segurança de todos. E temos também o controle parental, que é a oportunidade, eu vou mostrar aqui, a família tem o controle da leitura de seus filhos. O aplicativo Tecteca, ele já está disponível, você pode, aqui tem o QR Code, onde você pode aproximar o seu celular, o seu tablet e baixar o aplicativo. Convido vocês a nos conhecer. Ele pode ser baixado gratuitamente. Na medida que você baixa, você tem a oportunidade de fazer uma leitura interativa de um livro que é para você experimentar, para ver, eu acho muito interessante, eu gostaria muito, convido vocês a conhecer o nosso aplicativo. Eu vou já mostrar meu contato e eu gostaria muito de receber sugestões e mesmo comentários, críticas sobre o aplicativo. Ainda é um aplicativo novo, ainda estamos nos desenvolvendo, nos evoluindo sempre, fazendo sempre atualizações, mas é interessante o comentário de vocês, especialmente de bibliotecários escolares. O aplicativo, no momento, aqui no Maranhão, nós estamos em 3 escolas, e é muito interessante porque uma escola ele é usado dentro da sala de aula, com os professores, trabalhando a literatura com crianças, com os seus alunos. Em outra situação, ele é usado na biblioteca escolar, com atividade de leitura. E em outro contexto, ele é usado dentro do espaço make, ou seja, dentro ali do laboratório, onde as crianças realmente metem a mão na massa, como se diz no sentido mais vulgar, corriqueiro. Ali nós temos a presença do aplicativo. Então, o aplicativo ele não interfere diretamente na metodologia adotada pela escola. E se alguém depois quiser conversar comigo, aqui tem meus contatos, tanto o contato da UFMA quanto o próprio contato da Tecteca, e volto a dizer que eu fico muito grata ao receber algum comentário, alguma sugestão e crítica, e convido mais uma vez vocês a conhecerem o nosso trabalho. Foi muito interessante estar virtualmente com vocês e agradeço a coordenação do evento pelo convite. Até! Gostaria de agradecer à professora doutora Cássia, muito obrigado. Dentre os inúmeros benefícios da participação em eventos como este, podemos dizer que a interatividade, a troca de experiência e o networking acadêmico e profissional estão entre elas. Você passa a conhecer melhores profissionais que atuam na sua área, estabelece relacionamentos que podem virar oportunidades de trabalho e troca importantes informações sobre interesses em comum. Assim, convidamos a todos para acessar a sala de bate-papo para que possamos nos conhecer e desfrutar dessa importante ferramenta. Espero todos vocês lá.